Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar. Irmãos, irmãs, hoje nós entramos na terceira mensagem da série Marcados pelo Amor. E nós estamos esse é o segundo mês, na verdade, onde nós estamos inserindo nos nossos cultos a oportunidade de você pegar um papel, um panfleto, que você pode anotar as coisas que Deus falar no seu coração a partir da mensagem, curiosidades que você tiver, ou, de repente, dúvidas, você pode anotar, para que haja um desdobramento, uma conversa nos grupos de conexão durante a semana. Então, se você quiser pegar, a Jandaia, o Cid estão ali na frente, o Felipe, eu acho que tem mais ali. Se você gostaria de pegar, se você não pegou, faz um sinalzinho ali, o pessoal da integração pode distribuir para você, tá bom? Uma canetinha, um papel, fique à vontade para pegar. Pessoal, a gente tem falado sobre esse tema, Marcados pelo Amor. Como o Rubem falou ali anteriormente, muita coisa marca a nossa história, coisas boas, coisas ruins, e a expressão marcados, o significado dela como adjetivo, é mais ou menos isso aqui, ó. Que se marcou, que recebeu alguma marca ou sinal distintivo diferente, que carrega consigo alguma qualidade física ou moral, boa ou má, que o distingue dos demais. Uma marca é algo que distingue você de outra pessoa. Uma marca é algo que distingue o seu filho ou um dos seus filhos dos outros filhos que você tem. Marca é algo que nos distingue das outras pessoas. Ao longo da nossa jornada, nós trazemos marcas muito boas que nós fazemos questão de mostrar para as pessoas que nós as temos. No entanto, existem outras marcas que a gente faz questão de disfarçar, de tentar esconder, porque não nos alegra tanto demonstrar essas marcas. Fato é que nós somos marcados ao longo da nossa história por inúmeras coisas, pessoas, momentos, questões que nós vivemos na nossa jornada. Eu gostaria hoje de falar com vocês a partir desse tema, marcados. Nós queremos sim ser uma comunidade de discípulos de Jesus, marcadas pelo amor, marcadas por Jesus. Mas antes de falar sobre isso, eu queria compartilhar com vocês uma fala ou algumas falas deste filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han. Ele é um professor na Universidade de Berlim, na Alemanha, e ele tem um livro muito legal, um livreto, um livro pequeno chamado Sociedade do Cansaço, onde ele analisa a nossa sociedade, onde ele analisa o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos, e como as pessoas que vivem neste tempo têm sido marcadas especificamente por questões deste tempo. E falando a respeito da sociedade do cansaço, Byung-Chul Han fala a respeito de uma dificuldade que nós temos na direção da generosidade, na direção do dar, do entregar, do ofertar. Nós temos essa dificuldade. O ser humano tem essa dificuldade, mas no nosso tempo, no tempo em que vivemos, essa dificuldade ela tem crescido, ela tem ganhado proporções maiores. Olha o que ele diz. Na sociedade do cansaço, a generosidade genuína é cada vez
mais rara. E é interessante aqui adjetivar essa generosidade como genuína, por quê? Porque existe uma generosidade que é crescente. Grandes empresas, quando fazem ação social, quando ajudam instituições de caridade, elas têm abatimento no imposto de renda. Essa generosidade ela é crescente. Mas essa não é uma generosidade genuína. A generosidade genuína é cada vez mais rara. Ele continua. A generosidade é uma vítima da modernidade acelerada, que é uma maneira de nós conceituarmos ou definirmos o momento em que vivemos. Modernidade acelerada, que privilegia o cálculo, privilegia a transparência, e transparência aqui não é sinceridade, não, é a capacidade que eu tenho de dizer não para toda pessoa que me cerca, porque eu quero dar transparência para a minha vontade, para o meu eu, custe o que custar para quem custar. Privilegia o cálculo, a transparência, o desempenho pessoal, tornando difícil o ato de doar sem esperar algo em troca. Você até vê gestos de generosidade por aí, só que eles estão encharcados de um pensamento de barganha, de um pensamento de troca. E ele conclui, a respeito desse tema, a verdadeira generosidade é uma prática rara e em declínio, sufocada pelas demandas de uma sociedade cada vez mais centrada no indivíduo e no capital. Irmãos, irmãs, esta fala de Byung-Chul Han não é novidade para nenhum de nós. Mas eu gostaria de trazer isso aqui para a gente pensar que nós somos marcados, querendo ou não. Não há possibilidade de você dizer para mim hoje, olha, eu não sei se eu sou marcado pelo amor de Jesus já. Eu não sei se isso já aconteceu comigo. Mas eu acho que eu também não tenho a marca da cultura. É impossível. Nós estamos o tempo todo sendo moldados por uma narrativa, por uma cosmovisão. Existe algo que molda você, suas ações, seus pensamentos, suas omissões. E existe uma marca que muitas vezes tem definido a nossa sociedade, que é essa marca do individualismo, de sermos centrados, de sermos uma sociedade centrada no capital, onde a generosidade é cada vez mais rara e a generosidade genuína, essa é raríssima. Essa é raríssima. Agora, nós estamos aqui juntos nessa manhã porque nós queremos ser marcados pelo amor. É interessante porque essa expressãozinha, esse nome que nós demos para essa série de mensagens, é um nome tão simples, mas você pode ser marcado pelo amor porque Jesus está vindo e marcando você com o amor. Ele vem e nos marca nesta manhã com o amor. Mas você também pode entender esse tema como nós sendo marcados pela própria pessoa do amor, não com algo que ele tem, mas com a própria essência de quem ele é. E quando nós olhamos para o amor ele é quase que uma utopia que você encontra em canções, não é verdade? É quase que uma utopia. Na sociedade em que nós vivemos, o amor, e a palavra amor, ela aponta para algo que é sacrificial, para algo que é desinteressado, para algo que não prevê barganha. Esse amor verdadeiro, genuíno, concreto, sólido, profundo, é quase que uma utopia que você vai encontrar apenas em canções e poemas na sociedade em que vivemos. A não ser que esse amor brote, flua da vida de Jesus Cristo. É a única chance de nós, de fato, sermos marcados pelo amor. Nós temos falado ao longo dessa série de mensagens, nós criamos um acróstico, onde cada letra dessa palavra pequeno amor fala para a gente a respeito de um hábito, de uma ação importante que nós precisamos ter para que sejamos marcados pelo amor e para que marquemos outras pessoas em nome de Jesus também com este amor que tem nos marcado. Nós falamos na primeira semana, o Rubem falou no domingo retrasado a respeito do hábito de atentar. Não tem a ver com ser atentado, não. Tá? Não pensa numa criança bagunceira agora, neste momento, não. Atentar de prestar atenção, de estar atento
ao que os seus amigos, ao que os seus vizinhos estão compartilhando, estão falando ao redor da mesa, e quando fazem isso, compartilham de crises existenciais que estão passando, que estão vivendo. Esteja atento. Na semana passada, nós falamos sobre mesar. Existe esse verbo na língua portuguesa. E mesar significa estar à mesa. E nós falamos que, assim como queijo e goiabada, arroz e feijão, essas coisas ficam mais saborosas quando estão juntas, atentar e mesar também é algo que funciona muito bem quando estão juntas, porque nós conseguimos, ao redor da mesa, compartilhando alimento, compartilhando vida, atentar, prestar atenção no que as pessoas estão dizendo e no que elas estão vivendo. Mas para que a gente faz isso? Para que a gente possa, depois de saber o que elas estão precisando e passando, ofertar na vida delas com generosidade. Dar, entregar, presentear. Para que então, no último momento, onde a gente vai ver na semana que vem, literalmente ao redor da mesa, nós vamos celebrar a ceia, nós vamos falar a respeito de repartir. Isso aqui, gente, não é algo assim que você pode dizer assim, Carlos, eu não tenho dificuldade com repartir, eu tenho dificuldade com mesar. Eu não tenho dificuldade, Carlos, com ofertar, eu tenho dificuldade com estar atento ao que as pessoas estão dizendo. Não dá, porque é uma crescente. Olha esse ônibus, essa animação aqui que o Rubem fez, que é maravilhosa. A ideia é que nós saiamos aqui, nós comecemos no atentar, e do atentar nós façamos um percurso até o repartir. Então, o primeiro passo é estarmos atentos ao que as pessoas estão passando e precisando, para que sejamos marcados pelo amor e marquemos essas pessoas com o amor também, nossos amigos e vizinhos. O segundo passo é estar à mesa. O terceiro passo, o que vamos falar hoje, é ofertar. Ofertar. E eu quero dizer para vocês que ofertar, gente, é viver o extraordinário. Muitas vezes nós dizemos assim, olhando para a nossa vida, às vezes uma mesmice de uma rotina, e nós dizemos, puxa, minha vida está meio insossa, meio sem graça. Eu queria uma vida assim especial, eu queria uma vida extraordinária. Você quer viver uma vida extraordinária? À luz da sabedoria bíblica, uma vida extraordinária tem a ver com ofertar, com entregar, com dar, com presentear. Eu quero deixar bem claro aqui neste momento, preste muita atenção nisso, gente, eu não estou falando de dinheiro, tá? Ofertar aqui não tem nada a ver com dinheiro. Pode ser que passe por isso em algum desdobramento ou outro, mas hoje nós não estamos falando sobre ofertar no sentido de você ofertar aqui na sua comunidade cristã um valor, um dízimo, oferta. Não é disso que a gente está falando. É uma oferta muito mais profunda, muito mais especial, muito mais a ver com a sua própria existência do que uma doação específica em dinheiro. Ofertar, entregar na vida das pessoas que cercam você é viver o extraordinário. Se eu perguntasse para você hoje, num café durante essa semana, você gostaria de viver o extraordinário de Deus na sua história? Você gostaria de viver, além do comum, coisas incomuns que Deus tem para você na sua história, na história da sua esposa, na história dos seus filhos, na história das gerações posteriores que virão ainda? Você gostaria? Eu duvido que você diria, não, eu não quero nada extraordinário, eu quero o comunzinho, arroz e feijão, o básico. Nós queremos, nós ansiamos por viver coisas extraordinárias. Os nossos filhos que estão ali, eles anseiam por crescer e viver coisas extraordinárias. Eles anseiam por sair da mesmice e viver dias de tirar o fôlego. Você quer viver dias de tirar o fôlego? A sabedoria bíblica nos direciona para que ofertemos, para que entreguemos, para que estejamos desenvolvendo o hábito de presentear as pessoas que estão ao nosso redor. O pastor Dave Ferguson, autor de um livro bem legal na direção disso que a gente tem falado nessa série de mensagens, chamado Bless, ele fala o seguinte: Jesus nos deu um modelo
que uma vez que você começa com uma oração, depois que você ouve, atenta, né, na palavra aqui da nossa série, depois que você come com alguém, há uma boa chance que você já tenha descoberto como pode servir melhor aquela pessoa que Deus está pedindo para você abençoar. Faz sentido, gente? Presta atenção aqui, ó. Lembra da nossa série? O Rubem falou no primeiro encontro que antes da gente atentar ao que as pessoas estão dizendo, nós precisamos estar em oração. Atentos em oração ao que Deus está fazendo em nós e pode fazer a partir de nós. Então, depois que eu oro, depois que eu ouço o que essa pessoa tem a dizer, as crises existenciais que ela tem, depois que eu compartilho alimento e vida com ela ao redor da mesa, então já há uma grande chance de que eu já saiba como eu posso servir essa pessoa, esse amigo, essa amiga, que Deus está me direcionando para abençoar. E talvez neste momento aqui, dessa manhã, isso já veio na sua mente em algum momento, ou veio agora, e você está pensando assim, poxa, eu vim aqui para ser abençoado, eu vim aqui porque eu estou precisando, eu vim aqui porque eu estou cansado, eu vim aqui porque eu estou doente física e emocionalmente, e o Carlos está falando que é para eu abençoar as pessoas, os amigos e os vizinhos. Sou eu que estou precisando de ajuda. Antes de eu ajudar as pessoas que estão lá fora, eu preciso de ajuda. E eu entendo você. E eu concordo com você. Agora, eu queria apresentar para vocês uma história que mostra para a gente, à luz da vontade de Deus, qual é o seu lugar, qual é o meu lugar, onde nós, de fato, somos abençoados, onde nós encontramos razão para existir, onde nós encontramos significado para a nossa história. Essa história você já conhece, se você está aqui pela segunda vez, você já viu isso. É esse diagrama que conta para a gente a grande história revelada nas Escrituras. A Bíblia, amigos, amigas, a Bíblia não é um livro sobre religião. A Bíblia não é um livro que quer dizer para você o que você deve comprar, o que você não deve comprar. Roupas que você deve usar e que você não deve usar. Lugares que você deve ir e lugares que você não deve ir. A Bíblia não se propõe a dar respostas para essas questões. A proposta das Escrituras é ser um livro que conta a verdadeira história a respeito de quem nós somos, de quem nos fez, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. A Bíblia se propõe a responder questionamentos existenciais, porque ela é uma cosmovisão, uma visão de mundo. E esse diagrama aqui é um resumo, uma proposta de resumo dessa cosmovisão, da sabedoria bíblica, a partir desses símbolos. Esse primeiro símbolo, essa seta virada para baixo, fala para a gente a respeito da criação. Deus criou a mim e a você de uma forma que era para nós sermos extremamente generosos uns com os outros. Essa conversa aqui sobre ofertar não deveria nem fazer sentido. Ofertar tempo, presentear, entregar, doar-se na vida do outro, não deveria nem fazer sentido para nós, porque quando Deus nos fez, Ele olhou para nós juntos, com as nossas diferenças, com as nossas peculiaridades, e Ele disse que tudo isso junto era muito bom. Deus veio na nossa direção e nos fez para termos um relacionamento perfeito com Ele e com os outros e com toda a criação. Mas a sabedoria bíblica nos diz, em Gênesis 3, a partir desse xizinho aí que a gente tem no diagrama, que algo terrível aconteceu. Uma desconexão do ser humano para com o Criador, e a Bíblia chama isso de pecado. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos, uma carta que tem lá no Novo Testamento, que o salário do pecado, a paga do pecado, a remuneração do pecado é a morte. E porque eu e você pecamos individualmente, porque eu e você pecamos comunitariamente, porque nós pecamos enquanto filhos e filhas de Deus, nós deixamos de ser generosos. Nós passamos a pensar apenas em nós. Eu passei a olhar para o meu tempo e a querer gerir o meu tempo apenas para o meu próprio interesse e prazer e benefício. Eu passei a olhar para os meus filhos e eu não quero que eles sirvam a sociedade, eu não quero que eles sejam bênção na vida de ninguém, eu quero que as pessoas sejam bênçãos na vida dele, eu quero que a sociedade os sirva, porque é tudo para nós.
Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com você também? A Bíblia diz que é por causa do pecado. A boa notícia, no entanto, é que Deus não nos abandona nesse contexto de miséria, de sofrimento. A Bíblia diz, e aqui a gente está representando isso a partir dessa seta para frente, em Gênesis 12, que Deus ele escolhe um homem chamado Abraão para que dele uma nação surgisse, que fosse sal, fosse luz para as outras nações e que apontasse para aquele que haveria de vir. Presta atenção no diagrama, essa seta aponta para algo, ela está apontando para frente, ela aponta para a cruz, para aquele que um dia viria, para Jesus. Aquele que viveu não para si, mas para os outros. Aquele que deu a vida dele para pagar pela minha, pela sua dívida. Aquele que foi generoso, que doou, que entendeu que ofertar é viver o extraordinário. Jesus entendeu isso, não apenas aqui no cognitivo, mas ele trouxe isso para o coração e viveu isso com todas as suas emoções, com toda a sua vivência. Jesus entregou a vida dele 100%, ele não reteve, ele não guardou nada. Porque Jesus entendeu. Jesus, como próprio Deus, sabia que ofertar é viver o extraordinário. E depois da cruz, vem o outro momento da história que nós estamos vivendo hoje. Esse azinho representa a nossa comunidade local, o ático, e nós somos esse povo que aponta, a igreja que aponta para uma outra realidade que há de vir. Nós somos também uma seta que está apontando para frente. Nós somos a igreja que pode viver já essa realidade vivida por Jesus. Gente, Jesus foi generoso. Jesus viveu algo extraordinário, porque ele entregou tudo. A ideia é que eu e você vivamos neste mesmo ritmo de Jesus, não mais no ritmo da sociedade, que Byung-Chul Han, não lembro mais o nome dele. Sul-coreano, vocês entenderam. Não é para nós vivermos mais no ritmo dessa sociedade. É para nós vivermos num outro ritmo. Por quê, gente? Por quê? Porque nós estamos apontando para aquele último símbolo ali, que é a nova criação, a eternidade. Como as coisas serão quando o pecado não mais nos afetar. Como as pessoas se tratarão quando, enfim, o reino de Deus for totalmente perceptível. Como será quando Jesus for tudo em todos? Como será? Não sabemos ainda, porque isso ainda é uma expectativa. Porém, há uma forma da sociedade viver e ver essa realidade hoje, que é quando ela olha para a igreja. Eu e você, nós, comunitariamente, nós somos e sempre seremos marcados não pelo individualismo, não pelo capital, não pelo sucesso profissional, mas pelo amor. E quando nós, marcados pelo amor, vivemos nesse ritmo, sabe o que acontece? As pessoas olham para nós e elas enxergam um povo que tem uma vivência que aponta para a realidade que há de vir, da eternidade, da perfeição do reino de Deus. E essa realidade, gente, ela tem inúmeras facetas, mas uma delas é que nós precisamos aprender a ofertar, a dar e a presentear. Nós precisamos nos tornar um povo generoso. O crente, o discípula de Jesus, na média, ele fala a respeito de generosidade, mas a verdade é que ele busca a generosidade dos outros, muitas vezes. Eu gostaria que igrejas fossem generosas com a gente. Por exemplo, nós desfrutamos da generosidade de muitas igrejas. Nós temos vários parceiros financeiros neste processo de plantação que nós ainda vivemos, que nos ajudam mensalmente com recursos financeiros. Nós gostamos dessa generosidade, mas eu gostaria que você virasse uma chave hoje para entender que ofertar, dar ou presentear é algo que nós precisamos viver em todas as esferas da nossa vida, mas especialmente quando você sair dessa porta aqui e encontrar o seu amigo para almoçar, o seu vizinho, o seu familiar, que ainda não conhece a Jesus, ou que ainda vive nos ritmos do secularismo
do individualismo. Olha só, ofertar, dar ou presentear, trata-se de uma ação intencional na direção de alguém com a finalidade de aproximar e conectar esta pessoa a Jesus Cristo. Talvez você não tenha problema em investir recurso financeiro para dar um presente para alguém ou para ceder a sua máquina de cortar grama para o vizinho para que ele possa se utilizar dela para cortar a grama dele, ou você inclusive fala, não, deixa que eu corto a sua grama dessa vez. Eu já vou cortar a minha aqui, eu corto a sua também. Talvez você não tenha problema com isso. Mas, à luz da sabedoria bíblica, ofertar, dar ou presentear tem um fim específico, tem uma finalidade, tem um objetivo, que é conectar a pessoa a Jesus. Conectar a pessoa que está recebendo esse serviço, esse presente, esse abraço, esse mimo, conectar essa pessoa a Jesus. Com intencionalidade, com um comprometimento de intencionalidade por parte daquele que presenteia, que oferta e que doa. Eu quero desafiar você nessa manhã a olhar para uma história que é fantástica, que se encontra nas Escrituras, sobre ofertar, sobre dar, sobre presentear, sobre entregar-se para alguém, a outra pessoa, para que não uma entrega vazia, não uma entrega para aparecer, não uma entrega para que alguém tire foto e poste nas redes sociais, não. Uma entrega para que essa pessoa beneficiada pelo presente se conecte a Jesus. E eu quero convidar você a olhar comigo para esse texto. Está no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 5. É um texto antes do que a gente conversou na semana passada, onde o evangelista Lucas nos conta uma história que é de tirar o fôlego. Não acostume com essa história. Não olhe para essa história como algo que você já viu. Que você perca o fôlego ao olhar para essa história, porque é uma história fantástica, maravilhosa. A sabedoria bíblica diz o seguinte: certo dia, enquanto ele, Jesus, ensinava, estavam ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, estavam cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Eu gostaria de orar. Essa é a palavra de Deus que nós lemos aqui projetada. E a palavra de Deus é poder para transformação. Feche seus olhos neste momento. Deus de graça, nós, enquanto comunidade de discípulos e discípulas do Senhor Jesus, nós queremos viver coisas extraordinárias.
não a régua da nossa sociedade, não a partir do que a nossa sociedade diz que é grande, que é bonito, que é belo, que é extraordinário, mas à luz daquilo que o Senhor diz que é extraordinário. Deus, que o Seu Espírito Santo nos abençoe neste momento, para que sejamos transformados em pessoas que ofertam, que presenteiam, que doam para o bem dos outros e para a Sua glória. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem algumas coisas que eu queria destacar com vocês aqui e que são muito lindas nesse texto. A primeira delas, Jesus tem poder para transformar. Não tenha dúvida disso. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui, porque muitas vezes você tem amigos, amigas, que estão passando por dificuldades, que estão passando por questões difíceis no casamento, questões difíceis de saúde, física, emocional, financeira, e você, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Como é que eu posso ser bênção, ser luz, ser sal na vida dela? Como que eu posso ofertar e viver algo extraordinário na vida dessa pessoa? Mas a gente não pensa necessariamente em conectar essa pessoa a Jesus, porque no fundo, nós não acreditamos que Jesus tem poder para transformar. Porque no fundo, nós acreditamos na religião, na igreja institucionalizada. E nós não vemos verdade, profundidade ou algo extraordinário em Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã que a primeira coisa que nós precisamos mudar ou resetar aqui na nossa mente é que Jesus tem poder para transformar. Jesus tem poder para transformar. Jesus é marcado, a vida dele é marcada por um símbolo que a gente mostrou ali no diagrama, que é a cruz. Jesus morreu na cruz, uma morte terrível, uma morte cruel, mas esse não é o fim da história. Jesus é o único ser humano que, apesar de ser morto, de ser crucificado na cruz, 3 dias depois ele foi ressuscitado e ele está vivo. Jesus tem poder para transformar. Ele é o que no Antigo Testamento, em língua hebraica, ele é o Messias. Ou no Novo Testamento, em grego, ele é o Cristo, ou seja, ele é o ungido de Deus. Eu não sei que problemas, que tipo de questões difíceis você traz consigo nessa manhã. E eu não sei que tipo de questões complexas que seus amigos, vizinhos têm passado. O que eu sei e que nós precisamos ser relembrados aqui nessa manhã é que Jesus tem poder para transformar. Olha só o que Lucas conta para a gente, conforme o que a gente já leu. Eles estavam, Jesus estava ensinando e estavam assentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia. A ideia que o Lucas quer contar para a gente aqui é que havia uma representatividade muito grande ali, de religiosos, de fariseus, de escribas, mestres da lei, de todos os lugares. Agora, olha isso, o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. Você não sabe o final da história ainda. Você está lendo esse texto pela primeira vez. Você não sabe o que vem adiante. Você não sabe se ele vai contar de um pessoal que estava com fome, de uma mulher que precisou de ajuda, de uma criança que atrapalhou ali a conversa. Você não sabe o que vem adiante. O narrador, Lucas, adianta para você que Jesus tem poder para curar os doentes. O Lucas ele quer deixar claro para mim e para você, leitores, ouvintes hoje, de que o poder do Senhor, o poder de Deus estava com Jesus. Jesus não era um ser humano qualquer. Jesus não é um mestre pura e simplesmente, um professor, um sábio. Não, Jesus é o nosso Salvador. O poder de Deus estava sobre ele. A palavra aqui poder é a palavra que dá origem a uma expressão conhecida nossa, que é dinamite. Dunamis, no grego, que significa poder, força, capacidade para fazer coisas extraordinárias. Viver o extraordinário é estarmos conectados a Jesus, aquele que deu, aquele que doou,
aquele que se doou. Presta atenção nisso. Você olha para esse texto, você não tem dificuldade de entender isso aqui. Isso aqui é muito simples, são apenas algumas linhas. Agora, você acredita que Jesus tem poder para curar e transformar histórias? Você que está aqui nessa manhã, você que tem complicações na sua história, na história do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus vizinhos, que você gostaria de ajudar, mas você não sabe como. Você acredita profundamente, no fundo, na totalidade, quem você é, que Jesus tem poder para curar e transformar histórias irreconciliáveis, histórias complicadíssimas. Você acredita nisso? Se você acredita, ou se você gostaria de acreditar, se você gostaria de acreditar nisso, então, este texto que a gente leu e que a gente vai continuar olhando para ele nos convida para uma reação específica, não para qualquer reação. Eu acredito, mas eu quero seguir aqui da minha maneira. Não. O texto nos convida para uma reação específica. Se você crê que Deus tem poder para curar e transformar histórias, se você crê que a vida dos seus amigos pode ser transformada pela vida, pela ação de Jesus, então este texto aqui nos convida para uma ação específica. Ok? E a segunda coisa que eu queria destacar com vocês, os necessitados, os nossos amigos e amigas, vizinhos, vizinhas, eles são levados a Jesus pelos amigos. Os necessitados são levados a Jesus pelos amigos. E olha só, voltando para esse texto que a gente acabou de ler aqui, os mesmos versículos do capítulo 5, verso 17. Jesus estava ensinando e estavam assentados ali quem? Os fariseus e os mestres da lei. Gente, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os mais estudiosos das Escrituras, do Antigo Testamento na época, da Torá, os 5 primeiros livros, os escritos dos profetas, os livros de sabedoria. Eles eram aqueles que conheciam literalmente de cor o Antigo Testamento. Os fariseus, eles entendiam muito a respeito da Bíblia, eles eram profundos conhecedores das Escrituras. Os mestres da lei eram aqueles que literalmente transcreviam a Bíblia, que iam mantendo os textos vivos e passando de pai para filho, de filho para filho. Eram as pessoas que mais entendiam das Escrituras. Agora, não são os religiosos que levam o paralítico até Jesus. Essa história conta para a gente a respeito de um paralítico, de um homem com necessidades especiais. E ele precisa de Jesus. Os fariseus e os escribas são aqueles que conheciam, que sabiam de cor e salteado que Deus tinha poder para curar. Mas não são eles que levam os amigos até Jesus. O texto diz que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. O que eles estão fazendo, gente, é um esforço gigantesco para apresentar o amigo deles, a única pessoa que poderia transformar a história dessa pessoa, desse amigo. Eles não conseguem fazer pelas portas porque a casa está lotada. Jesus está fazendo coisas incríveis e ninguém mais consegue se aproximar de Jesus. Existe uma multidão ali, então o que eles fazem? Por causa da multidão, eles sobem no telhado, eles abrem um buraco no telhado, eles se esforçam e se expõem ao constrangimento, a de repente a uma advertência de alguém, não mexe aí. Eles se expõem. Por quê? Porque eles estão levando o amigo até Jesus. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Jesus, nessa manhã, nos convida a um movimento de levarmos os nossos amigos até Jesus. O texto não fala para a gente como esses amigos eram, como essas pessoas que levaram esse paralítico até Jesus estavam. Não fala que eles eram perfeitos, que eles eram maduros, que eles tinham uma fé incrível. O texto não fala
tanta coisa a respeito deles, a respeito da fé, até vai falar depois, mas não dá detalhes a respeito da vivência deles com Deus. O texto não quer passar para a gente que esses amigos eram pessoas perfeitas, assim como nós não somos. Carlos, mas eu não consigo cuidar nem de mim, eu não consigo cuidar da minha vida, como que eu vou abençoar a vida das pessoas que trabalham comigo, dos meus amigos, amigas, vizinhos? Leve seus amigos a Jesus. Participe do que Deus está fazendo na história. Transforme suas boas ações, entre aspas aqui, gente, bem entre aspas, porque imagina as coisas que você faz, você sabe que você é falho, que você é pecador, pecadora, mas que você faz de bom para as pessoas. Imagina, lembre dessas coisas. Transforme essas coisas em ofertas transformadoras. Como é que a gente pode fazer isso? Intencionalmente, a partir das suas ações, conecte seus amigos àquele que tem poder para curar e transformar histórias. Sabe, muitas vezes os hábitos, eles são importantes quando eles são na direção das pessoas, para o bem dessas pessoas, mas muitas vezes nós temos a maior informação de todas, a melhor notícia da história da humanidade, Evangelho. Essa notícia está na sua mente, essa notícia está no seu coração, mas você guarda consigo e não compartilha com ninguém. E o seu amigo e a sua amiga, que está vivenciando um momento dificílimo na história, uma crise existencial gigantesca, tomando medicamentos pesadíssimos, porque não tem vida, não tem sentido para a história, não fica sabendo dessa melhor notícia da história da humanidade, porque você opta por apenas, entre aspas, fazer boas ações. Você ajuda essa pessoa. Você vai viajar e traz um presente para ela. Você convida essa pessoa, de repente, para ir na sua casa, um dia ou outro, e a gente falou na semana passada, isso é extremamente importante. Mas eu quero desafiar você nessa manhã a intencionalmente, a partir das suas boas ações, torná-las ofertas transformadoras que conectem os seus amigos àquele que pode curar e transformar. Deus quer nos usar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida de que Deus quer nos usar. O texto diz para a gente, eu falei isso para vocês, Jesus, ele não vai curar esse paralítico porque os amigos do paralítico o trouxeram até Jesus. O texto diz para a gente que Jesus já ia fazer isso, certo? O poder para curar já estava sobre Jesus, ok? O que esses amigos fizeram? Eles simplesmente participaram daquilo que Deus já estava fazendo. Jesus já curaria pessoas, porque Ele é o próprio Deus, aquele que trouxe o reino de Deus possível, perceptível para nós. Irmãos, irmãs, Deus está curando nossos amigos, Deus está alcançando nossos vizinhos, Deus está transformando casamentos e histórias. A questão é, vamos participar disso? Vamos, marcados pelo amor, marcar essas pessoas com o amor de Jesus? Vamos compartilhar e vamos ofertar e presentear coisas, tempo, serviço na vida dessas pessoas de forma que elas se conectem a Jesus ou de forma que sejam apresentadas a Jesus? O teólogo Walter Brueggemann, a respeito desse texto especificamente, ele diz: os amigos agem de maneira ousada, sem se deixar impedir pelas circunstâncias ou obstáculos. O gesto de abrir o telhado representa um comprometimento radical com o bem-estar do outro. Uma ação que vai além do convencional para buscar a cura e a esperança. Amigos, amigas, eu quero que você, como discípulo e discípula de Jesus, do seu jeito, à sua maneira, com o seu temperamento, com o seu jeito de ser, tenha um comprometimento radical com o bem dos seus amigos e vizinhos. Será que nossos amigos e vizinhos, aquela pessoa que mora do lado da sua casa, no apartamento ao lado ou na casa ao lado, será que ela pode contar com o seu comprometimento radical de que no que depender de você, naquilo que depender de nós,
eles conhecerão Jesus, aquele que tem poder para transformar histórias e curar feridas, traumas complexos. São os amigos que levam os enfermos, os necessitados até Jesus. Às vezes nós pensamos assim, não, eu até quero ajudar, mas eu acho que esse é um papel da igreja. Esse é um papel da religião, da igreja presbiteriana, batista, católica, Assembleia de Deus. Esse é uma missão, essa é uma missão da igreja. Segundo esse texto aqui que nós estamos abrindo hoje, e o Espírito Santo está falando com a gente neste momento, não é esse padrão. Porque os fariseus e os escribas, eles não levam o necessitado até Jesus. Quem leva o necessitado até Jesus? São seus amigos. São os seus amigos. Pense nos seus amigos, pense nos seus vizinhos e tenha esse comprometimento radical. Às vezes nós desistimos ou recuamos um pouquinho porque existem obstáculos. Existem. Você quer convidar o seu vizinho, mas a sua agenda é lotada. Como é que você convida ele para tomar um café na sua casa? Você quer cuidar do filho do seu vizinho para que ele saia um dia e então, com isso, você serve, você presenteia algo na vida dele de forma a intencionalmente conectá-lo a Jesus. Mas por onde que eu começo? Eu não consigo cuidar ainda da minha casa. Como que eu vou ajudar a cuidar de alguém? Eu quero convidá-lo para vir em casa e pagar um jantar e fazer algo bonito, gostoso, mas, poxa, não é fácil. Gente, os obstáculos sempre existirão. As dificuldades sempre estarão presentes. Hoje, porque você não é casado, porque você está querendo casar e constituir uma família. Amanhã, porque você casou e tem filhos e não tem tempo. Daqui a um tempo, porque agora seus filhos cresceram, mas agora você tem netos e cuida dos netos. Você sempre vai ter obstáculos. Você sempre vai ter uma agenda lotada, porque esse é o nosso tempo. Comprometa-se radicalmente com seus amigos e vizinhos, para que eles conheçam aquele que tem poder para curar e transformar histórias. E por último, graças a Deus, porque por causa da fé dos amigos, Jesus cura aqueles que precisam. Por causa da fé dos amigos, parece que é muita coisa isso, né? É muita coisa, mas é isso que o texto conta para a gente. Olha só, versículo 20. Vendo a fé que eles tinham. Eles quem, gente? Os amigos. Aqueles que tiveram um comprometimento radical. Aqueles que tentaram entrar por baixo, não deu, entraram por cima e vamos dar um jeito, a gente vai levar esse cara até a presença de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Jesus deu para esse moço paralítico, Jesus deu a ele o que ele mais precisava, que não era nem a cura física, era sentido para a existência dele, com o perdão dos pecados, com a reconexão dele ao Pai. Perceba, mas eu quero dar um presente para fulano, eu quero ofertar um serviço, eu quero dizer que eu vou limpar a casa dele nesse final de semana porque ele está sem tempo, a família dele está uma loucura, eu vou cuidar da casa dele. Mas, poxa, é tão pouco fazer isso. Não vou fazer, eu fico com vergonha de falar. Perceba que o presente dele ser curado da questão física nem é o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto é o que Jesus está fazendo na existência desse homem, mais profunda, no ser dele, enquanto filho de Deus. Quando você presenteia alguém, quando você oferta na vida de alguém tempo, energia, recursos, serviço, quando você faz isso para conectar essa pessoa a Jesus, você participa daquilo que Jesus está fazendo, que é salvar. Não é nem curar da paralisia, é salvar essas pessoas de uma existência, de uma eternidade sem Deus. Isso é maravilhoso. Isso é um privilégio. Olha só, ofertar
é viver o extraordinário. Abençoar alguém com uma oferta não tem a ver com a natureza do serviço ou do presente, mas com o propósito de participar do que Jesus está fazendo. Jesus precisa de mim, precisa de você para transformar a vida do nosso vizinho? Não. Ele pode fazer isso, ele usou uma mula. Tem uma história no Antigo Testamento onde Deus usa uma mula. Se Deus usou uma mula, Ele pode me usar. Eu sou teimoso tanto quanto. Ele pode me usar também. Ele pode usar você. E a alegria nossa é que nós viveremos algo extraordinário. Uma vida extraordinária. Ofertando, entregando, aproximando, conectando pessoas a Jesus. Agora, preste atenção no que o texto diz na sequência, a gente caminhando para a conclusão. Os fariseus e os mestres da lei, aqueles que deveriam apresentar os necessitados a Jesus, eles começaram a pensar o seguinte: espera aí, quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, Jesus lhes disse: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? O que vocês acham? Se Jesus perguntasse para nós hoje aqui, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Jesus faz uma pergunta aqui, muito característica das perguntas que Jesus fazia, porque não tem resposta. O que é mais fácil dizer? As duas coisas são impossíveis. Eu, Carlos, sou pecador, sou falho, desde o ventre da minha mãe. Coisas boas que eu quero fazer eu não faço, coisas ruins que eu não quero fazer, eu insisto em fazer. Eu não posso perdoar pecado de ninguém. Eu não tenho condição nem de me limpar sozinho. Eu preciso de um Salvador. Eu também não posso dizer para um paralítico: levante-se e ande. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dizer: os seus pecados estão perdoados. E só Deus pode dizer: levante-se e ande. A pergunta de Jesus contém a resposta de quem Ele é. E aqueles escribas, aqueles fariseus não estão entendendo isso. Jesus continua: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, que eu tenho na terra autoridade para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Jesus, Ele cuida do problema principal que aquele ser humano tinha, que é a desconexão para com Deus, mas Ele também cuida da paralisia. Jesus devolve vida normal para aquele homem. Sabe o que Deus faz com os nossos amigos e vizinhos quando nós temos um comprometimento radical na direção deles, de ofertar na vida deles? Jesus primeiro faz morada naqueles corações para que eles sejam reconectados com o Pai. Mas depois, Jesus também vai devolvendo a vida normal para eles. O casamento do seu vizinho, que era um caos, que era um inferno, passa a um dia de cada vez ser transformado à luz daquilo que Deus quer que esse casal viva. Os filhos que aprendiam apenas coisas terríveis, valores terríveis e em desacordo com a sabedoria bíblica, com a vontade de Deus, passam a aprender outros valores: perdão, alegria, entrega, oferta, compaixão, misericórdia. Essas coisas vêm juntas. Mas esse texto aqui está mostrando para a gente que Jesus tem poder para fazer isso. Muito mais do que podemos pedir ou imaginar, porém, que esse movimento de Jesus acontece especialmente na história desse paralítico por causa da ação desses amigos. E aí, olha como que o texto é concluído. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, estavam cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias.
extraordinárias. O que foi extraordinário que eles viram ali? Eles viram um paralítico se levantar e deixar a maca dele, que era quase que uma carteirinha dele de paralítico, para que ele pudesse praticar a mendicância. Ele deixa a maca dele, não preciso mais disso, e agora eu vou viver uma vida normal. Eles viram isso. Eles viram um homem dizer para outro que os pecados desse cara estavam perdoados. Mas antes disso, eles viram amigos carregando um amigo que precisava de Jesus. Coisas extraordinárias aqui nesse texto está linkado com pessoas extremamente ordinárias. Para fazer coisas extraordinárias na vida dos nossos amigos, vizinhos, Deus usa pessoas ordinárias, como nós aqui. Mas Ele usa mesmo. O bispo anglicano, N.T. Wright, também a respeito dessa história específica, ele diz: essa história é um modelo de fé coletiva, onde a comunidade tem um papel vital em levar as pessoas a Jesus, confiando que Ele, Jesus, trará restauração completa, física, espiritual e social, em conformidade com o seu reino. Irmãos, irmãs, eu quero desafiar vocês a entender que se você quer viver uma coisa extraordinária, se você quer ter um casamento extraordinário, se você quer criar os seus filhos e ter com eles uma relação extraordinária, se você quer ter uma relação no ambiente de trabalho onde você está inserido, um desenvolvimento extraordinário lá, você precisa estar conectado a Jesus. E você precisa participar daquilo que Deus está fazendo. Nada dá mais sentido para mim e para você do que participar daquilo que Ele está fazendo. Mas, Carlos, eu quero ser abençoado. Então, oferte, entregue, invista na vida do seu amigo, do seu vizinho e conecte o seu amigo, o seu vizinho a Jesus. E quando você fizer isso, quando menos você perceber, você estará vivendo o extraordinário e você vai se sentir a pessoa mais abençoada deste planeta por participar daquilo que Deus está fazendo. Gente, nós temos um papel enquanto comunidade cristã aqui em Curitiba. Nós não somos a única, nós não somos a melhor igreja, nem a maior, nem a menor. Nós somos uma das comunidades cristãs que neste momento estão reunidas falando a respeito de Jesus. Agora, o nosso papel, o papel das outras comunidades, mas especialmente o nosso papel, é compartilhar, é ofertar, é termos um comprometimento radical com aquele colega nosso de trabalho que tem uma vida indo de mal a pior. Comprometa-se radicalmente. Não pense nos obstáculos. Saiba que se você agir comprometido com esse amigo, Jesus vai curá-lo. Jesus vai transformar a vida dele, física, espiritual, em todas as áreas. É sobre Jesus. É Jesus que faz. Jesus é o personagem principal dessa história. Mas Jesus deixou com que esses amigos participassem de tudo isso. E Ele permite com que nós participemos também. O que a gente pode levar para casa ao longo dessa semana? A gente pode pensar e refletir, à luz do que a gente refletiu, conversou nesta manhã, a partir deste texto. Primeiro, não tenha dúvida. Jesus tem dunamis. Jesus tem poder para curar e transformar toda e qualquer história. Jesus tem poder. Não duvide disso. Se você não duvidar disso, é impossível que você não guie seus amigos até Jesus. Se você crer nisso piamente,
com o mais profundo do seu ser, é inevitável que você não leve seus amigos, amigas, vizinhos até o lugar onde Jesus está. Jesus tem poder. Não é a religião que conectará nossos vizinhos e amigos a Jesus. Talvez você já saiba disso, mas você precisa ser lembrado disso nessa manhã. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, é uma bênção, é uma instituição séria, é uma denominação séria. Não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, instituição que vai conectar os nossos amigos a Jesus. São os amigos deles, são os vizinhos, são os colegas de trabalho, somos nós. Seus amigos e vizinhos experimentarão da cura e do poder de Jesus por meio da sua oferta generosa. Dá para falar de oferta sem falar de dinheiro, né? Hoje a gente falou de oferta, de entrega, de doação. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Oferte generosamente na vida dos seus vizinhos e amigos. Faça isso. E por último, quando ofertamos generosamente na vida dos nossos amigos e vizinhos, desfrutamos do extraordinário de Deus em nossas histórias. Do extraordinário de Deus. Você já deve ter conhecido pessoas muito simples, pessoas muito pobres financeiramente, pessoas muito limitadas culturalmente, mas que são especialistas em conduzir amigos e vizinhos até Jesus. Essas pessoas, na simplicidade delas, na limitação financeira ou cultural que elas venham a ter, elas vivem o extraordinário de Deus. Eu quero desafiar você nessa manhã a se disponibilizar para ser usado, para ser usada, não para alcançar Curitiba, sabe aquela oração que às vezes a gente faz assim de forma tão utópica que a gente não sabe nem por onde começar? Não, comece pelo vizinho mais perto que você tem, pelo colega de trabalho mais próximo que você já tem. Comece presenteando, ofertando, doando na vida dessa pessoa, intencionalmente, de forma a conectá-la a Cristo. E viveremos juntos o extraordinário de Deus. Você pode fechar seus olhos? Gostaria de orar com você. Mais uma vez, Deus de graça, nós reconhecemos nesta manhã que, como parte de uma sociedade altamente individualista, centrada no bem-estar, centrada na comodidade, no capital, Deus, nós temos muita dificuldade em sermos generosos genuinamente, sem esperar nada em troca. Nós temos muita dificuldade. Mas Deus, apesar de quem nós somos, apesar das nossas limitações, apesar, Deus, da nossa indiferença, nesta manhã que o Seu Espírito Santo nos capacite para que possamos viver em missão. Que o Seu Espírito Santo, Deus, nos capacite para que possamos ofertar, doar, entregar na vida dos nossos amigos e vizinhos, de forma a apresentá-los necessitados, cansados, estressados, paralíticos, diante do Senhor Jesus, aquele que tem poder para curar e transformar histórias. Ajuda-nos, Pai, a viver isso, para que enfim possamos viver o extraordinário, desfrutando daquilo que o Senhor está fazendo na história e participando disso com alegria.
Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.